Miguel corria pelas ruas molhadas de Lisboa, o coração acelerado como se estivesse fugindo de um fantasma. De repente, João, seu melhor amigo há anos, o puxou para um beco escuro e o beijou com uma paixão desesperada que Miguel nunca imaginara. Naquele instante, o mundo de Miguel desmoronou, revelando um segredo que abalaria sua família conservadora e testaria os limites de sua própria identidade. A chuva caía impiedosa sobre as calçadas de Pedra da Baixa, misturando-se às lágrimas que Miguel não conseguia conter. Ele empurrou João para longe, os olhos cheios de confusão e raiva. "O que você fez?", murmurou, a voz trêmula. João, com o rosto pálido e os cabelos colados na testa, respondeu: "Eu não aguento mais esconder, Miguel. Eu te amo desde o dia em que nos conhecemos na universidade." Miguel virou as costas e correu para casa, o beijo queimando em seus lábios como uma marca indelével. No dia seguinte, Miguel acordou com uma dor de cabeça latejante, o apartamento em Alfama parecendo mais sufocante do que nunca. Ele era um engenheiro civil de 28 anos, vivendo uma vida organizada, trabalho estável na construção de pontes, uma namorada chamada Ana que planejava o casamento, e uma família católica devota que esperava netos. Mas agora, tudo parecia uma mentira. Ele pegou o telefone e viu mensagens de João: "Desculpa, mas precisamos conversar." Miguel deletou todas, bloqueando o número. Isso não pode ser real, pensou, tentando se convencer de que era só um erro. No escritório, o dia passou em um borrão. Colegas comentavam sobre o tempo chuvoso, mas Miguel mal ouvia. Sua mente voltava ao beijo, à sensação dos lábios de João contra os seus, ao cheiro de colônia misturado com chuva. Ele se sentia traído. João era seu confidente, o cara com quem ia aos jogos do Benfica, com quem dividia cervejas no Bairro Alto. Como ele poderia esconder algo assim? E pior, porque Miguel sentia um formigamento no estômago ao lembrar. À noite, Ana chegou para jantar. Ela era uma professora de 27 anos, loira e sorridente, o oposto da turbulência interna de Miguel. "Você parece distante hoje", disse ela, servindo o bacalhau. Miguel forçou um sorriso. "Só cansaço do trabalho." Mas enquanto comiam, ele não conseguia parar de pensar em João. Ana falava sobre o casamento, sobre convidar a família dele de Braga, e Miguel sentia um peso no peito. Ele amava a Ana, ou pelo menos achava que sim. Mas aquele beijo havia plantado uma semente de dúvida. Dias se passaram, e Miguel evitou João como se ele fosse uma praga. Ele se jogou no trabalho, supervisionando a construção de uma nova ponte sobre o Tejo, onde o barulho das máquinas abafava seus pensamentos. Mas à noite, sozinho na cama, as memórias voltavam. Ele se lembrava de momentos sutis, os olhares prolongados de João durante as corridas matinais, as piadas que pareciam flertes disfarçados. "Como eu não vi?", se questionava. Finalmente, uma semana depois, João apareceu na porta do apartamento de Miguel. "Eu não vou embora até você me ouvir", disse, os olhos vermelhos de noites sem dormir. Miguel, relutante, o deixou entrar. Eles sentaram na sala pequena, com vista para as luzes da cidade. João contou sua história. Crescido em uma família rígida no Porto, ele descobrira sua orientação aos 15 anos, mas escondera por medo de rejeição. "Eu tentei ser normal, namorei garotas, mas nada preenche o vazio. E então te conheci, Miguel. Você é o único que me faz sentir vivo." Miguel ouviu em silêncio, o coração dividido. Parte dele queria abraçar João, admitir que sentira algo no beijo. Mas a outra parte gritava sobre deveres, sua família, Ana, a sociedade portuguesa ainda conservadora em muitos aspectos. "Você me colocou em uma posição impossível", disse Miguel, a voz rouca. "Eu não sou como você." João baixou a cabeça. "Talvez você seja, e só não quer admitir." Aquela conversa deixou Miguel em pedaços. Ele passou a noite em claro, pesando as consequências. Se explorasse esses sentimentos, perderia a Ana, alienaria sua família, sua mãe, devota à igreja, que sonhava com um neto batizado na Sé de Braga. E a sociedade? Em Lisboa, as coisas eram mais liberais, mas no trabalho, nos círculos familiares, o preconceito ainda espreitava. Miguel sentiu o peso da escolha, ignorar e viver uma vida segura, ou arriscar tudo por algo incerto. No dia seguinte, ele encontrou Ana no café habitual. "Preciso te contar algo", disse, mas as palavras travaram. Em vez disso, mentiu: "Está tudo bem." Mas dentro dele, a tormenta crescia. João havia aberto uma ferida, e agora Miguel precisava decidir se a curava ou a deixava sangrar. Miguel começou a evitar lugares que lembravam João,
o ginásio onde se conheceram, os bares do Chiado. Mas Lisboa era pequena, e o destino conspirava. Uma tarde, enquanto caminhava pelo Rocio, ele viu João de longe, conversando com um grupo de amigos. João notou, e seus olhares se cruzaram, um misto de saudade e dor. Miguel acelerou o passo, mas o encontro o abalou. Em casa, ele pesquisou no computador, como saber se sou gay. Artigos sobre orientação sexual, fóruns anónimos cheios de histórias semelhantes. Ele leu sobre homens que viviam duplas vidas, sobre o sofrimento de reprimir sentimentos. Isso o aterrorizava. Sua família era o pilar de sua vida, o pai, um pescador aposentado, orgulhoso do filho, bem-sucedido, a mãe, que rezava o terço toda noite. Como contar a eles? Ana notou a mudança. Você está estranho ultimamente, disse durante um jantar romântico no castelo de São Jorge. A vista da cidade iluminada era linda, mas Miguel mal via. É o estresse da ponte, mentiu novamente. Mas Ana insistiu, se há algo errado, me diga. Somos uma equipe. Miguel sentiu culpa. Ele a amava como amiga, mas o desejo. Isso havia diminuído desde o beijo. Dias depois, Miguel cedeu e ligou para João. Vamos nos encontrar, mas só para conversar, disse. Eles se viram em um café discreto em Belém, perto dos pastéis famosos. João parecia mais calmo. Eu não queria te forçar a nada, explicou. Mas eu vi nos seus olhos, há algo aí. Miguel admitiu, eu sinto atração, mas tenho medo. Minha vida está montada em cima de expectativas alheias. A conversa fluiu, revelando camadas. João contou sobre sua própria luta, tentativas de suicídio na adolescência, terapia secreta, a decisão de se assumir para poucos amigos. A sociedade portuguesa evoluiu, mas em famílias como a nossa, o preconceito é enraizado. Meu pai me deserdaria se soubesse. Miguel compartilhou suas inseguranças. Eu sempre me senti diferente, mas ignorei. Agora, é como se uma porta se abrisse, e eu não sei se quero entrar. Eles saíram do café e caminharam pelo Tejo. O sol poente tingia a água de laranja. Por um momento, suas mãos se tocaram acidentalmente, e Miguel não recuou. E se tentássemos? Perguntou João baixinho. Miguel hesitou. E Ana? E minha família? João respondeu, você precisa escolher o que te faz feliz, não o que os outros querem. Aquela noite, Miguel terminou com Ana. Foi doloroso, lágrimas, acusações de frieza. A outra pessoa? Perguntou ela. Miguel negou, mas a mentira pesava. Ana saiu batendo a porta, deixando Miguel sozinho com sua decisão. Ele chorou, sentindo o preço da honestidade. No trabalho, as coisas pioraram. Um colega, suspeitando de algo, fez piadas homofóbicas durante o almoço. Esses gays estão em todo lugar agora, disse rindo. Miguel engoliu em seco, fingindo rir. Mas dentro, a raiva crescia. Ele via o preconceito social, leis progrediam, mas mentes nem sempre. João e Miguel começaram a se ver secretamente. Encontros em parques isolados, conversas profundas sobre identidade. Miguel sentia uma liberdade nova, mas o medo persistia. E se minha família descobrir? Perguntava. João acalmava, um passo de cada vez. Mas a tensão aumentava, Miguel mentia para todos, e o segredo o consumia. Uma noite, após um encontro, Miguel voltou para casa e encontrou sua mãe à porta. Ela viera de surpresa de Braga. Filho, você parece abatido. O que há? Miguel inventou uma desculpa, mas o pânico o invadiu. Quanto tempo até o segredo explodir? A relação de Miguel e João aprofundava, mas as rachaduras apareciam. Eles se encontravam em hotéis discretos fora de Lisboa, como em Sintra, onde a névoa das montanhas escondia seus segredos. Lá, conversavam sobre sonhos, João queria viajar, Miguel sonhava com uma vida sem máscaras. Mas a realidade batia, João pressionava por mais compromisso. Quando você vai se assumir? Perguntava. Miguel resistia. Minha família não entenderia. Meu pai tem problemas de coração, uma notícia assim poderia matá-lo. João entendia, mas frustrava-se. E eu? Estou vivendo às sombras por você. A discussão escalou em uma briga, acusações de covardia, de egoísmo. Miguel saiu furioso, dirigindo de volta a Lisboa sob chuva torrencial. No dia seguinte, o remorso veio. Ele ligou para João,
pedindo perdão. Eu te amo, mas estou aterrorizado. João aceitou, mas avisou: isso não pode durar para sempre. Segredos destroem. Miguel sabia que era verdade. Ele começou terapia, secretamente, para lidar com o conflito interno. O terapeuta, um homem compreensivo, o ajudou a explorar: sua orientação não é escolha, mas como lidar com ela é. Enquanto isso, a família de Miguel planejava uma reunião em Braga para o aniversário do pai. Ana, ainda magoada, havia espalhado rumores. Miguel terminou sem motivo. A mãe ligava: o que aconteceu com Ana? Ela era perfeita. Miguel desconversava, mas a pressão montava. João enfrentava seus próprios demónios. Seu chefe, conservador, descobriram um e-mail pessoal e o demitira sob pretexto. Portugal pode ter leis, mas no privado, o preconceito reina, desabafou João. Isso abalou Miguel, via o custo social real, e se acontecer comigo, pensou. Eles decidiram um fim de semana em Porto, cidade natal de João. Lá, João mostrou lugares de sua infância, a Ribeira, a Ponte de Luís. Mas um encontro inesperado: o irmão de João os viu juntos, mãos dadas por um segundo. O que é isso? Perguntou o irmão, olhos estreitos. João mentiu: só amigos. Mas o irmão suspeitou, e dias depois, confrontou João em casa. Se você for um desses, saia da família. João contou a Miguel, chorando. Perdi meu irmão por causa disso. Miguel o consolou, mas sentiu culpa, sua hesitação prolongava o sofrimento. Talvez devêssemos parar, sugeriu Miguel. João negou: não, isso nos fortalece. Mas a dúvida crescia. De volta a Lisboa, Miguel recebeu uma ligação do pai: venha para Braga. Sua mãe está preocupada. Miguel foi, coração pesado. Na casa familiar, cheiro de cozida à portuguesa, conversas sobre netos. Quando você casa de novo? Perguntou o pai. Miguel engoliu: em breve. Mas naquela noite, sozinho no quarto de infância, ele chorou. Via fotos antigas, ele como menino, jogando futebol, fingindo ser normal. O conflito moral o dilacerava: trair a família ou a si mesmo. Ele decidiu: contaria tudo. No jantar seguinte, com a família reunida, Miguel respirou fundo. Eu sou gay, disse. Silêncio. A mãe chorou: isso é pecado. O pai se levantou: saia daqui. Miguel saiu, coração partido, dirigindo de volta a Lisboa em lágrimas. Rejeitado pela família, Miguel se refugiou com João. Eles vão entender um dia, disse João, abraçando-o. Mas Miguel duvidava. Ele perdeu o sono, o apetite. No trabalho, rumores se espalhavam: um colega vira ele com João. O chefe o chamou: sua vida pessoal não afeta o trabalho, mas cuide da imagem. Miguel sentiu o preconceito sutil. João o apoiava, mas sua própria família o pressionava. Após o confronto com o irmão, o pai ligou: ouça boatos. É verdade. João negou, mas o pai avisou: se for, não volte. João se sentia traído por todos os lados. A relação deles testava limites. Brigas frequentes. Miguel culpava João pelo caos, João acusava Miguel de fraqueza. Você me arrastou nisso, gritou Miguel uma noite. João rebateu: eu te dei liberdade. Eles se separaram por dias, mas a saudade os reunia. Miguel buscou reconciliação familiar. Ligou para a mãe: eu ainda sou seu filho. Ela chorou: a igreja diz que é errado. Reze para mudar. Miguel argumentou: Deus me fez assim. Mas ela desligou. Sociedade adicionava sal. Em um evento LGBT em Lisboa, eles foram, mas Miguel se sentiu exposto. Amigos viraram as costas, outros apoiaram. Portugal mudou, mas não o suficiente, comentou um amigo. João encontrou emprego novo, mas instável. O preconceito me segue, disse. Miguel, promovido, escondia sua vida. Mas uma traição veio. Ana, vingativa, contou à família de Miguel mais detalhes, exagerando. O pai sofreu um infarto leve. Miguel correu para Braga: foi por minha causa? Perguntou. O pai, fraco: você nos matou de vergonha. Culpa consumia Miguel. Ele questionava: valeu a pena? João o convenceu: sim, pela autenticidade. Mas o dano era real.
Eles decidiram morar juntos, em um apartamento em Oeiras, longe do centro. Lá, construíam uma vida, jantares, viagens curtas. Mas sombras persistiam. Uma noite, João recebeu uma mensagem anônima: viados não duram. Ameaça social. Miguel refletia sobre escolhas, sacrificar família por amor, ou vice-versa. Ele via histórias semelhantes em grupos online, danos irreparáveis, mas também redenções. Alta tensão veio quando o irmão de João apareceu, furioso: você corrompeu meu amigo. Briga física, socos, sangue. Miguel interveio, ferido. Polícia veio, mas sem acusações. Isso abalou. Sociedade nos odeia, disse João. Miguel decidiu confrontar tudo. Escreveu uma carta à família: eu escolhi ser feliz. Perdoem-me. Enviou, esperando. Meses passaram, e a carta de Miguel ficou sem resposta. Ele e João viviam em um equilíbrio frágil, mas o amor crescia em meio ao caos. Eles participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, sentindo solidariedade na multidão colorida. Estamos mudando o mundo, disse João, mão na de Miguel. Mas o passado batia. O pai de Miguel melhorou, mas recusava contato. A mãe mandou uma mensagem: rezo por você. Era um começo. Miguel esperava. No trabalho, Miguel se assumiu: sou gay, e isso não muda meu profissionalismo. Alguns aplaudiram, outros murmuraram. Ele perdeu promoções, mas ganhou respeito próprio. João enfrentou sua família, viajou ao Porto, confrontou o pai. Eu sou assim, aceito ou perca um filho. O pai, lágrimas nos olhos: eu te amo, mas preciso de tempo. Uma vitória parcial. A relação deles amadureceu, discussões viravam diálogos, dor virava força. Eles adotaram um cão, símbolo de compromisso. Somos uma família agora, disse Miguel. Mas uma reviravolta: Ana reapareceu, grávida. É seu, mentiu ela, vingativa. Teste de DNA provou falso, mas o escândalo abalou. Família de Miguel ouviu, piorando. Veja o que causou, disse a mãe por telefone. Miguel quebrou: talvez eu devesse voltar atrás. João segurou: não, isso é teste. Nós superamos. Eles viajaram para o Algarve, praias douradas curando feridas. Lá, Miguel refletiu: as escolhas tiveram preços altos, famílias partidas, amigos perdidos, carreiras abaladas. Mas ganharam autenticidade, amor verdadeiro. De volta, uma surpresa: o pai de Miguel ligou. Venha jantar. Sem julgamentos. Miguel foi, nervoso. No jantar, conversas tensas, mas honestas. Eu não entendo, mas você é meu filho, disse o pai. Lágrimas fluíram. Reconciliação lenta começou. João's família seguiu, o irmão pediu perdão. Eu errei. A história terminou com eles mais fortes, mas marcados. Miguel percebeu: amor exige sacrifícios, e sociedade muda devagar. Foi correto priorizar o amor próprio sobre as expectativas familiares.